Vamos continuar falando sobre resiliência. Hoje nós vamos falar no modelo de Carol Kampfer, uma americana, psicóloga, grande estudiosa na área de resiliência e PhD na sua área de pesquisa. E Carol Kampfer fala o seguinte, que para ela a resiliência é um processo de adaptação, né? Todos nós passamos por um processo de adaptação e ela cria um modelo chamado modelo transacional de resiliência. Todos nós transitamos por etapas até nos tornarmos mais resilientes. Então ela vem falar de algumas influências que fazem com que a gente passe por esse processo. O primeiro deles são os desafios. São desafios que nós aceitamos em nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, somos desafiados, ou diariamente, ou em algum momento, por algum fator que nós não costumamos, não é, ter contato, por exemplo. Nós vivemos agora, por exemplo, ameaças externas, né, de um vírus, o Covid-19, e que a gente precisa, de alguma forma, entender que tipo de desafio nós estamos passando agora nesse momento. Um outro processo também de influência é o contexto. Qual é o contexto que eu me encontro agora nesse momento? Qual é o contexto que eu vivencio? Quais são os contextos da minha vida que eu consigo, de fato, passar por algum tipo de situação e superar? Um outro processo também que ela fala é sobre a transição que nós sofremos, o tipo de influência que nós sofremos durante essa transição. E isso depende também dessa situação que está nos influenciando. Então, agora, nesse momento, a gente está passando realmente por uma transição. Nós não sabemos aonde isso vai dar. Então, esse é um dos processos também que se influencia, não é, a partir do meio. E um quarto elemento que são as nossas características individuais. Cada um de nós possui características que nos diferenciam um dos outros. E isso também acontece no processo de resiliência. Interessante ressaltar que para Carol Kampfer é necessário que haja uma ameaça externa e que haja uma reação interna, uma reação do ser humano, do indivíduo. Então, assim, juntando esses fatores que influenciam, então o que acontece? Acontece uma reação de interação entre esses fatores externos e internos. E aí, isso o que vai acontecer? Dependendo do nosso processo de reação, vai acontecer a reintegração, ou seja, vai se restabelecer a normalidade na minha vida a partir do meu processo de percepção. Para que esse processo seja gerado, é necessário falar de alguns fatores. O primeiro deles é o fator espiritual. É como nós, seres humanos, nos conectamos com o que é sagrado, por exemplo. Muitos seres humanos acreditam em forças transcendentais, na oração, na fé, na esperança, no crer que algo de bom virá a partir daí. Então, esse é um dos fatores internos, né, de reação do ser humano para que se adapte à situação. Recorre, por exemplo, à oração, à prece. Um outro fator também é o fator cognitivo. Como é que se processa essa reflexão em nossa mente? Como é que nós começamos a entender o que está acontecendo? A partir disso se gera um modelo de autorreflexão e, de alguma forma, isso conduz o ser humano a situações que se planeja, por exemplo, que se pensa, eu pensei, refleti sobre a situação e tomei uma decisão. Um outro processo também muito interessante é o processo social. Nós recorremos aos familiares nesse momento, nós recorremos aos amigos, às redes sociais, ao processo de convivência. Então, isso também nos torna, de alguma forma, mais fortes e nos ajuda a passar por esse processo de transição. Outro fator também é o emocional. Como é que eu estou reagindo? Como é que eu estou sentindo o processo de ameaça que chega? Como é que eu estou entendendo e superando esses desafios? Como é que eu estou emocionalmente? O que é que eu estou sentindo? E o que é que eu preciso
fazer para que esse meu lado emocional, ele colabore para que eu passe com tranquilidade ou passe com segurança por esse processo de adaptação. E, por fim, os aspectos físicos, não é? Esses aspectos físicos estão relacionados com o meio ambiente, com o meio em que nós convivemos, se esse meio é um meio propício que nos proporcione segurança. Por exemplo, algumas pessoas gostam de se integrar mais com a natureza, gostam de vivenciar mais, vão cuidar de plantas, vão cuidar do meio ambiente, vão trabalhar para que esse meio ambiente ele esteja o quê? Seguro, equilibrado, ecologicamente equilibrado. Então, cada um de nós tem um tipo de acionamento interno e Carol Kampfer coloca esses fatores que foram os mais recorrentes, são os mais importantes que ela verificou na sua pesquisa. Então, que nós possamos agora nesse momento de coronavírus acionar o fator que mais a gente se identifica, para que nós possamos saber lidar com essa ameaça interna, saber acionar esses recursos que todos nós temos de superação, para que possamos transitar, né? Por isso que é o modelo transacional. Nós transitamos por esse processo e saímos melhores. Então, você está se organizando para esse pós-crise, porque nós estamos vivendo uma crise. Mas como é que tu estás organizando esse pós-crise? Como é que você está organizando a sua vida? Você já parou realmente para refletir de fato quais são os fatores que você precisa acionar? Ou de que forma você vai cuidar desses contextos, desses desafios? Como é que você vai transitar por esse processo a partir de suas características individuais? Porque cada um de nós possui características que são fundamentais para entendermos o processo de resiliência. E para que saiamos desse processo mais adaptados, mais fortes, mais felizes, inclusive, e que possamos, nesse momento agora, nos conectarmos com aquilo que mais nos convier, para que nos fortaleçamos mais nesse processo. É isso que a resiliência faz, segundo a Carol Kampfer. A gente se adapta às situações e com isso consegue superar e subir para mais um patamar da evolução humana. Então a resiliência é um processo de crescimento, de amadurecimento para uns, de reflexão para outros, de integração com a espiritualidade para outros, enfim. Qual o melhor meio de você passar por essa crise? Todos nós temos condições, todos nós temos a capacidade de crescer a partir de tudo isso que está acontecendo. E que possamos, de maneira consciente, sábia, olhar e perceber em nós quais são os fatores que vão nos ajudar a superar este momento agora que estamos todos vivenciando mundialmente. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, viu? Se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço.